Imagine acordar um dia e perceber que tudo o que você pensava sobre si mesmo era apenas a superfície, um reflexo frágil diante de algo muito mais profundo e incontrolável que pulsa dentro de você. Imagine descobrir que a sua vida não é apenas o que você enxerga conscientemente, mas também o que se move nas sombras do seu próprio ser. Esta é a promessa que eu lhe faço agora. Juntos, vamos atravessar o limiar entre o conhecido e o oculto, entre a voz que você acredita ser sua e a linguagem secreta que a sua mente tem tentado lhe mostrar em símbolos, intuições e sonhos. George Gurdjieff dizia que o homem não se lembra de si. E talvez este seja o drama central de nossa existência. Andamos pela vida sem sequer perceber que não somos senhores de nós mesmos, que uma parte essencial de quem somos permanece adormecida, aguardando ser despertada. Jung, ao escrever O Homem e Seus Símbolos, nos ofereceu justamente essa chave, a possibilidade de escutar o que o inconsciente sussurra quando estamos distraídos com os ruídos do mundo. Pense em quantas vezes você acordou perturbado, com o coração acelerado, porque sonhou com algo que parecia absurdo, mas que deixou marcas na sua pele, como se tivesse sido real. Quantas vezes você se viu inexplicavelmente atraído por alguém, como se já o conhecesse de outras vidas, ou sentiu antipatia imediata por outra pessoa, sem motivo aparente, como se um espelho invisível tivesse se quebrado dentro de você? Quantas vezes repetiu os mesmos erros, os mesmos padrões de relacionamento, como se uma mão oculta escrevesse sempre o mesmo roteiro da sua vida, por mais que você tentasse fugir? Será que isso é acaso? Ou será que é a linguagem secreta do inconsciente tentando desesperadamente chamar a sua atenção? Jung nos convida a imaginar a mente como um iceberg. A pequena parte visível, acima da superfície, é a consciência que usamos para planejar, decidir, raciocinar. Mas debaixo da água, escondida, imensa e silenciosa, existe uma massa colossal que governa nossos medos, nossas paixões, nossos sonhos, nossas escolhas. O inconsciente não é um depósito morto de memórias esquecidas. Ele é um oceano vivo, cheio de símbolos, forças e energias que se entrelaçam em sua vida diária, ainda que você não perceba. É como se cada gesto seu, cada pensamento, cada emoção estivesse sempre atravessado por correntes profundas que você ignora, mas que ainda assim o levam a destinos que nem sempre deseja. E aqui está a atenção. Se você não conhece essa parte oculta de si, você é conduzido por ela sem saber. Torna-se prisioneiro de padrões invisíveis, de vozes silenciosas que repetem sempre os mesmos erros. Talvez seja por isso que Gurdjieff dizia que o ser humano vive em sono desperto, acreditando estar acordado quando, na verdade, é manipulado por forças internas e externas que não compreende. O despertar começa quando ousamos olhar para dentro e decifrar esses sinais ocultos. Jung acreditava que, ao compreender os símbolos do inconsciente, nós poderíamos não apenas curar nossas feridas, mas também reencontrar um sentido perdido, uma conexão com algo maior que transcende a lógica racional. Mas pergunte-se agora, quando foi a última vez que você realmente escutou o que o seu coração dizia? Quando foi a última vez que prestou atenção a um sonho estranho, em vez de descartá-lo como bobagem? Quando foi a última vez que observou a intensidade de uma emoção súbita e se perguntou: o que isso revela sobre mim? Talvez você nunca tenha feito essas perguntas. Talvez até tenha medo das respostas. Mas é justamente nesse território de sombras e símbolos que habita a verdade mais radical sobre quem você é. Pense nos instantes em que o inconsciente se revela. O sonho que te coloca nu em meio a uma multidão, expondo sua vulnerabilidade. A perseguição que você sofre em um pesadelo, quando na vida real foge de um problema ou de um sentimento que não quer enfrentar. O medo de perder os dentes em um sonho, que traduz a angústia da perda de poder ou da incapacidade de se expressar.
Essas imagens não são aleatórias, são mensagens, são convites para que você encare aquilo que evita, são chamados para a transformação. Mas nós preferimos ignorar. E ao ignorarmos, o inconsciente aumenta o tom, até nos quebrar com sintomas físicos, crises emocionais, ansiedades profundas. Jung não queria que esse conhecimento ficasse apenas no território dos intelectuais. Quando já era um homem idoso, decidiu escrever esse livro para pessoas comuns, para que qualquer um pudesse compreender que dentro de si existe uma sabedoria ancestral, que não pertence apenas a si, mas à humanidade inteira. Ele chamou isso de inconsciente coletivo, uma herança psíquica que compartilhamos com todos os seres humanos. É como se dentro de nós existissem memórias que não vivemos, histórias que nunca ouvimos, mas que ressoam em nós como se fossem nossas. É por isso que mitos e símbolos de milhares de anos ainda mexem conosco. É por isso que a jornada do herói nos emociona, porque ela desperta algo que já está gravado em nossa psique, um mapa interno que sabe que a vida é feita de provações, mortes simbólicas e renascimentos. Mas antes de nos aprofundarmos nessa jornada, preciso lhe dizer, este caminho não é confortável. Encarar o inconsciente exige coragem, exige atravessar o território do que você não quer ver. É como mergulhar em águas escuras sem saber o que encontrará lá embaixo. Alguns desistem antes mesmo de começar, outros se afogam no medo. Poucos persistem até emergir transformados. A pergunta que eu deixo para você agora é: quando o silêncio da noite te envolve e seus pensamentos começam a se fragmentar em símbolos e imagens que você não entende, você tem coragem de escutá-los? Ou continua vivendo como Gurdjieff dizia, adormecido, acreditando estar desperto, mas sem jamais se lembrar de si mesmo? Você já percebeu como os sonhos têm o poder de desarmar até as convicções mais sólidas que você carrega ao longo do dia? De dia, você veste sua armadura, cumpre compromissos, cuida de responsabilidades, interpreta papéis que a vida exige, mas quando a noite chega e os olhos se fecham, algo escapa ao seu controle. O inconsciente ganha voz. E essa voz, tantas vezes ignorada, é a que traz a mensagem mais urgente. Jung dizia que os sonhos não são um capricho da mente, nem resíduos aleatórios do que vivemos. Eles são pontes, mensagens simbólicas que buscam equilibrar nossa psique. Quantas vezes você não sonhou com algo aparentemente sem sentido, mas acordou com o coração pesado, como se tivesse vivido uma verdade oculta? Quantas vezes acordou tentando esquecer, mas passou o dia inteiro com aquela sensação estranha, como se houvesse algo ali que pedia para ser ouvido? O inconsciente encontra formas de se fazer escutar quando o ignoramos por muito tempo. Primeiro, ele sussurra, através de uma intuição leve, um pressentimento quase imperceptível. Depois, ele insiste em símbolos nos sonhos, em coincidências que chamamos de acaso, mas que carregam um sentido. E se ainda assim o desprezamos, ele grita, em crises emocionais, em doenças, em esgotamento. É como se houvesse uma inteligência secreta dentro de nós, tentando nos salvar de nós mesmos. Você, que viveu tantas coisas, sabe disso. Sabe como o corpo reage quando a alma não encontra espaço para falar. Talvez já tenha sentido o coração acelerar no meio da noite sem explicação. Talvez já tenha carregado uma tristeza sem nome, como uma sombra que acompanha cada passo. O inconsciente está falando. Veja o exemplo de Ana, uma executiva de meia idade, bem-sucedida aos olhos do mundo, mas que trabalhava mais de 70 horas por semana. Para todos, ela era modelo de disciplina, determinação, excelência. Mas à noite, quando o mundo silenciava, ela sonhava estar presa em um escritório em chamas, tentando desesperadamente escapar sem conseguir encontrar a saída. Esse sonho se repetia noite após noite. Não era coincidência, não era loucura.
Era a alma de Ana dizendo: você está se queimando, e se continuar, não haverá nada para salvar. Quando ela finalmente escutou, reduziu sua carga de trabalho, aprendeu a respirar novamente, e os sonhos cessaram. Não foi mágica, foi escuta, foi a coragem de olhar para dentro. Quantos de nós vivemos como Ana, sustentando a imagem perfeita para o mundo, enquanto por dentro carregamos labaredas silenciosas? Você talvez já tenha sentido isso, um peso inexplicável nas manhãs, uma exaustão que não se justifica, uma sensação de vazio mesmo quando tudo parece estar em ordem. Esses sinais não são inimigos, são convites, são o inconsciente tentando equilibrar o que a consciência insiste em esconder. Os sonhos falam em símbolos porque o inconsciente não usa palavras comuns. Ele fala em imagens, em cenas que atravessam a lógica. Sonhar que está nu diante de uma multidão revela o medo de ser exposto, de mostrar vulnerabilidades que você tanto escondeu. Ser perseguido em um sonho mostra a fuga de algo que, na vida real, você não tem coragem de enfrentar. Um conflito, uma decisão, um sentimento. E aquele sonho clássico, de dentes caindo, traz a angústia da perda de poder, da dificuldade de comunicar o que realmente deseja, do receio de não ter voz. São linguagens universais que atravessam culturas e idades. Você pode viver em 2025, conectado a telas, redes e algoritmos, mas dentro de você, o inconsciente ainda fala com os mesmos símbolos que moviam os antigos há milhares de anos. E aqui está uma verdade desconfortável. Se você não interpreta esses sinais, se não se abre para ouvi-los, eles continuam a se repetir, cada vez mais fortes, até que você não possa mais ignorar. Talvez seja por isso que tantas pessoas, já maduras, em torno dos 50 ou 60 anos, relatam crises intensas, sentimentos de vazio, ansiedades profundas. É a vida cobrando a conta de tudo o que foi calado. É o inconsciente dizendo: chegou a hora de me ouvir. O inconsciente coletivo, essa descoberta revolucionária de Jung, é ainda mais fascinante. Ele não pertence apenas a você. É um território que você compartilha com toda a humanidade. Pense em quantas vezes você se emocionou com uma história que não tinha nada a ver com sua vida, mas que o fez chorar, rir ou estremecer como se fosse sua. É porque, dentro de você, existe uma memória que não é só sua. Quando alguém de 35 anos em 2025 assiste a um filme como O Senhor dos Anéis, e se arrepia diante da jornada de Frodo, não é apenas por causa de efeitos especiais. É porque a jornada do herói desperta algo gravado em nossa psique desde sempre: o chamado, a travessia, a perda, o renascimento. E quantas vezes na sua própria vida você não foi chamado a atravessar portais sem perceber? A demissão inesperada, o divórcio que desmontou sua identidade, a doença que paralisou sua rotina, a morte de alguém que você amava. Esses momentos não são acidentes isolados, são iniciações. São convites dolorosos para deixar uma parte de você morrer e permitir que uma nova parte nasça. O inconsciente coletivo conhece esses rituais. Ele os traz até você em símbolos, sonhos e emoções que não podem ser explicados apenas pela lógica. Pense no Pedro, que enfrentava um divórcio devastador em meio à pressão do trabalho. Um amigo o levou a assistir a uma peça baseada no mito de Perséfone, a deusa que desce ao submundo antes de retornar renovada. Pedro chorou durante toda a peça, sem entender por que aquelas palavras, aquelas imagens, mexiam tanto com ele. Na verdade, ele estava vendo a sua própria história encenada diante dos olhos. Ele também havia descido ao submundo de sua vida emocional. E, embora não conseguisse perceber, estava sendo chamado a renascer dali, transformado. O mito era o espelho. E talvez seja isso o que falta à nossa sociedade em 2025.
Rituais de passagem, símbolos vivos que nos mostrem que não estamos sozinhos nas nossas dores. Vivemos conectados, mas estamos mais fragmentados do que nunca. Carregamos uma solidão pesada, mesmo em meio às multidões. O inconsciente, com seus símbolos, com seus sonhos, é a lembrança de que existe algo maior, de que pertencemos a uma história mais ampla do que o trabalho que temos, o status que exibimos ou o dinheiro que acumulamos. Você que agora me ouve, sabe o que significa perder noites em claro, pensando no rumo da vida. Sabe o que é carregar no peito um silêncio que ninguém mais percebe. Sabe o que é sorrir por fora e sangrar por dentro. Talvez tenha passado a vida inteira cuidando dos outros, sustentando responsabilidades, sendo forte, mas ignorando as mensagens que sua própria alma lhe enviava. Talvez ainda carregue dentro de si sonhos não realizados, dores não nomeadas, medos não enfrentados. O convite de Jung é esse: abra espaço para escutar. Tenha coragem de registrar os sonhos, de observar os símbolos que retornam, de perceber quando o inconsciente insiste na mesma mensagem. Não se apresse em interpretar. Apenas escute, apenas anote, apenas observe. Aos poucos, você começará a perceber que não está sozinho. Há uma inteligência silenciosa dentro de você. Uma fonte de sabedoria que o guia para além daquilo que a lógica do mundo atual pode oferecer. E no fundo, não é isso que todos buscamos? Um sentido maior. Uma explicação que vá além da rotina e dos ruídos. Uma resposta que não venha de fora, mas de dentro. O inconsciente é esse território. Ele é a bússola que aponta para o lugar onde você ainda não ousou ir. E a pergunta que ecoa é: você está disposto a atravessar esse limiar e finalmente ouvir a voz que o acompanha desde sempre? Há algo de misterioso que atravessa todas as culturas, todas as épocas, todos os povos. Histórias que se repetem, arquétipos que ressurgem, símbolos que insistem em aparecer como se fossem parte de uma memória maior que a nossa. Jung chamou isso de inconsciente coletivo. E é aqui que a jornada ganha contornos ainda mais profundos. Se até agora falamos de sonhos e de experiências pessoais, agora entramos em um território universal, onde cada símbolo que aparece dentro de você também já habitou o coração de milhares de pessoas antes. É por isso que um mito grego, uma lenda indígena ou até uma cena de cinema moderno conseguem provocar lágrimas em quem jamais viveu aquilo de forma literal. É como se houvesse uma linguagem secreta que conecta a todos nós. Pense no herói. Essa figura aparece em todas as tradições. Ulisses navegando contra o destino, Moisés conduzindo um povo através do deserto, Frodo levando o anel ao coração da escuridão, Luke Skywalker enfrentando o lado sombrio. Cada história é diferente, mas a essência é a mesma. Por quê? Porque o herói é um padrão que existe dentro de você. É a parte que precisa sair do conhecido, enfrentar provações e retornar transformada. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Uma doença inesperada, a perda de alguém amado, a mudança brusca de vida que você não escolheu, tudo isso o colocou na posição do herói. Você resistiu, lutou, atravessou. E de alguma forma, não voltou o mesmo. E aqui eu lhe pergunto: você reconhece a sua própria jornada do herói? Quando olha para trás, consegue perceber quais momentos da sua vida foram chamados para atravessar o deserto, enfrentar o inimigo, perder e renascer. Se quiser, compartilhe nos comentários essa memória, porque cada história pessoal é também uma janela para que outros reconheçam a sua. Outro arquétipo poderoso é a sombra. Essa não aparece nas histórias como o protagonista, mas como o inimigo que precisa ser enfrentado. O dragão, o vilão, a tentação, a escuridão. O que Gurdjieff dizia sobre o homem que não se lembra de si dialoga profundamente com a sombra. Porque quando vivemos sem consciência, projetamos no outro aquilo que não suportamos em nós mesmos.
A raiva que você sente de alguém, muitas vezes, é a raiva que você recusa a aceitar em si. O desprezo que você sente por uma atitude pode ser a mesma energia reprimida em sua alma. Jung dizia que sem integrar a sombra, não há individuação. Mas será que estamos preparados para encarar o que mais negamos em nós? Já percebeu como as pessoas que mais nos incomodam parecem carregar um espelho oculto? Você já sentiu uma antipatia tão imediata por alguém que não conseguiu nem explicar? Talvez seja a sua sombra tentando se mostrar. A pergunta é, você tem coragem de olhar para dentro em vez de culpar o outro? Existe ainda a figura do sábio, que tantas vezes surge nas histórias como o mestre, o guia, o conselheiro. Pode ser Merlin, Gandalf, Yoda ou até um ancião de vila esquecido. Mas esse arquétipo não é apenas externo, ele mora dentro de você. É aquela voz calma que no meio do caos sussurra a decisão certa. É a intuição que parece irracional, mas depois se revela a mais sábia. Quantas vezes você não desejou ter um mestre ao seu lado para indicar o caminho? Pois ele já está aí, dentro de você. A questão é, você consegue silenciar o ruído da mente para ouvi-lo? E quando falamos da Grande Mãe, encontramos um dos arquétipos mais ambíguos. Ela pode ser fonte de nutrição, amparo, aconchego, mas também pode sufocar, prender, limitar. Quem nunca sentiu esse duplo movimento na vida? Ser cuidado e, ao mesmo tempo, sentir-se aprisionado por quem cuida. É um paradoxo que acompanha relações familiares, amorosas e até profissionais. Por isso, vale perguntar: em quais momentos da sua vida a energia da Grande Mãe o sustentou e em quais ela o aprisionou? Mas há ainda o arquétipo mais profundo, o self, essa totalidade que Jung dizia ser o centro real da psique. Ele não é apenas a soma das partes, mas o eixo que integra luz e sombra, consciente e inconsciente. É o ponto em que você finalmente se reconhece como inteiro e não mais fragmentado. Gurdjieff também falava de algo semelhante quando descrevia a necessidade de despertar, de lembrar-se de si mesmo como unidade, não como pedaços dispersos dominados por forças mecânicas. Não é curioso que dois mestres de tradições tão diferentes tenham apontado para a mesma direção, a necessidade de integrar o que somos? Você já sentiu, mesmo que por instantes, essa sensação de completude? Um momento raro em que tudo parecia fazer sentido, em que o mundo e você não estavam em conflito, mas em harmonia. O que você fazia nesse instante? Meditava, caminhava, rezava, criava algo? Compartilhe nos comentários. Pode ser que a sua experiência inspire outro a reconhecer o self que já o visita em silêncio. Os arquétipos não são ideias distantes. Eles se manifestam diariamente, na escolha de uma música que lhe emociona, no filme que o faz chorar, na raiva súbita que surge diante de alguém. Cada movimento emocional é um indício de que algo maior está tentando se comunicar. A questão é, você escuta ou apenas passa reto, distraído pela pressa, pelo trabalho, pelas telas? Quando Jung estudava os mitos, percebeu que eles não são histórias do passado, mas manuais simbólicos da alma. O herói que desce ao submundo é você encarando a depressão. A princesa aprisionada é você preso em padrões emocionais que não consegue romper. O vilão é a sua sombra, tentando ser reconhecida. Cada narrativa carrega uma verdade que ainda pulsa dentro de nós. E talvez a maior provocação seja essa. Em vez de assistir a histórias para se distrair, você já pensou em assisti-las para se encontrar? Já percebeu como sua vida é também uma narrativa arquetípica, cheia de símbolos que pedem interpretação? A grande virada que Jung nos oferece é simples e ao mesmo tempo desafiadora. Se quisermos realmente nos transformar, precisamos aprender a dialogar com os símbolos, não apenas a explicá-los intelectualmente, porque eles não são teoria, são forças vivas.
São mapas que apontam para o que ainda está por nascer dentro de nós. Então eu lhe deixo esta pergunta: qual símbolo ou arquétipo ressoou mais forte em você nos últimos tempos? O herói que precisa enfrentar a travessia? A sombra que insiste em aparecer nos outros? O sábio que sussurra em sua intuição? Ou o self que pede integração e unidade? Escreva nos comentários. Sua resposta pode ser o início de um diálogo profundo, não só comigo, mas com você mesmo. Há momentos em que a vida nos obriga a confrontar aquilo que passamos anos tentando esconder. Jung chamou esse processo de individuação, o caminho para se tornar quem realmente somos. Mas engana-se quem pensa que isso é suave ou romântico. É, na verdade, uma travessia árdua, um embate contra as ilusões que construímos sobre nós mesmos. A individuação exige que tiremos as máscaras, que enfrentemos as sombras que nos habitam, que olhemos para dentro com coragem e sem filtros. Não é um convite para sermos diferentes, mas para finalmente sermos inteiros. O preço disso? Renunciar às versões falsas que sustentamos para agradar o mundo e tantas vezes para sobreviver. Pense em quantas escolhas você fez ao longo da vida, não porque queria, mas porque acreditava que era o esperado. Quantas vezes você estudou algo, entrou em um trabalho ou permaneceu em uma relação apenas porque parecia o caminho mais seguro, mais aceitável? Quantas vezes sacrificou a sua autenticidade em troca de aprovação? O processo de individuação exige confrontar essa pergunta dolorosa: quem sou eu, além do que esperavam que eu fosse? A resposta não é imediata nem simples. Ela surge em fragmentos, em sonhos, em intuições, em conflitos que pedem interpretação. E aqui entra a sombra, essa parte de nós que preferimos reprimir. A raiva que dizemos não sentir. O medo que fingimos não existir. A inveja que jamais admitimos. O orgulho que escondemos atrás de uma falsa humildade. A sombra carrega tudo o que rejeitamos em nós, mas que insiste em aparecer projetado nos outros. Por isso você sente aquela antipatia súbita, aquela irritação desproporcional. Não é só sobre o outro, é sobre você. O outro funciona como espelho, refletindo o que você não quer enxergar. E quanto mais recusa olhar, mais o espelho devolve imagens incômodas. Há um dado curioso. Pesquisas recentes da psicologia analítica mostram que até 70% das reações emocionais intensas que sentimos diante de pessoas desconhecidas estão ligadas a projeções da nossa sombra. Isso significa que, na maior parte das vezes, aquilo que mais nos irrita no outro é algo que, de algum modo, habita em nós. Essa revelação pode ser desconfortável, mas é também libertadora, porque ao reconhecer, você pode transformar. Ao integrar, você se torna mais inteiro. Pense na história de Luísa. Ela se considerava pacífica, uma pessoa incapaz de entrar em discussões. Orgulhava-se de nunca levantar a voz, de sempre ceder para evitar conflitos. Mas havia uma colega de trabalho que a deixava furiosa. Uma mulher direta, assertiva, que dizia sem medo o que pensava. Luísa a detestava. Até que, em terapia, percebeu que a colega representava exatamente a sua própria energia reprimida, a capacidade de se impor, de se posicionar, de ocupar espaço. Quando começou a integrar essa sombra, descobriu em si mesma uma força que nunca havia usado. Sua vida mudou, sua sombra se tornou aliada. Quantas vezes você já se sentiu como Luísa? Quantas vezes odiou em alguém o que, na verdade, era uma parte de você pedindo para ser reconhecida? O que aconteceria se, ao invés de reagir, você começasse a perguntar: o que isso diz sobre mim? Outro aspecto fascinante que Jung revelou é o ânima e o ânimos, as imagens internas do feminino no homem e do masculino na mulher. Essas figuras inconscientes influenciam profundamente nossos relacionamentos, nossas paixões, nossos encantamentos e até os bloqueios que enfrentamos.
Já reparou como, às vezes, você se sente atraído ou repelido por alguém de forma irracional? Isso não é apenas química ou acaso. É o ânima ou o ânimos projetando-se no outro, pedindo para ser reconhecido. Integrar essas figuras é essencial para não viver refém de paixões cegas ou rejeições sem sentido. E talvez a parte mais desafiadora da individuação seja atravessar o que Jung chamou de noite escura da alma. São períodos em que tudo parece desmoronar. Empregos perdidos, relações rompidas, doenças inesperadas, crises de identidade. É nesses momentos que velhas estruturas psíquicas estão sendo destruídas para que novas possam nascer. Parece retrocesso, mas é purificação. Parece caos, mas é alquimia. Lembre-se da metáfora da fênix. É preciso arder em cinzas para renascer em fogo. Camila viveu isso. Aos 38 anos, perdeu o emprego que definia sua identidade. Trabalhara por mais de uma década na mesma área, dedicando tudo àquela função. Quando foi demitida, sentiu-se despedaçada. Chorava todas as noites, questionava seu valor, pensava que nada mais fazia sentido. Mas nos sonhos começaram a aparecer imagens recorrentes de água. Primeiro, inundações violentas que a aterrorizavam. Depois, rios caudalosos. E, por fim, uma fonte clara e cristalina. Aos poucos, percebeu que a perda não era apenas fracasso, mas o início de um renascimento. Hoje, olha para trás e entende que aquele colapso foi necessário para que pudesse se reconstruir de forma mais autêntica. Você já passou pela sua noite escura da alma? Já viveu um período em que parecia estar sendo despedaçado apenas para descobrir depois que estava sendo preparado para algo novo? Compartilhe nos comentários se já enfrentou um desses momentos. Sua experiência pode ajudar outros a perceberem que não estão sozinhos. Outro fato instigante. Gurdjieff dizia que a maioria das pessoas vive em sono desperto, incapaz de perceber sua própria condição. E que somente através do choque consciente, do encontro com verdades incômodas, o ser humano começa a acordar. Não é exatamente isso que vivemos quando a sombra nos confronta? Não é esse choque de perceber em nós o que sempre negamos que nos empurra para um novo estágio de consciência? A individuação não acontece no conforto. Ela acontece na fricção, no atrito, no encontro doloroso com aquilo que preferimos deixar esquecido. E se a dor que você sente agora não for um obstáculo, mas um empurrão para a sua individuação? E se os conflitos que você enfrenta não forem apenas problemas a resolver, mas convites para integrar partes de si mesmo que você deixou à margem? A vida moderna, especialmente em 2025, nos bombardeia com distrações. Estamos conectados a telas, a ruídos, a demandas incessantes. Mas tudo isso nos afasta de olhar para dentro. O inconsciente, entretanto, não desiste. Ele fala em símbolos, em sincronicidades, em sonhos, em encontros inesperados. Ele encontra maneiras de nos lembrar que a jornada mais urgente não é para fora, mas para dentro. Então, talvez a questão mais importante que você possa se fazer hoje seja: o que dentro de mim ainda precisa ser integrado? O que eu continuo rejeitando, mas que insiste em voltar disfarçado em pessoas, situações ou crises? A resposta não virá de fora. Ela está aí, no silêncio entre um pensamento e outro, no símbolo que se repete, no desconforto que você sente, mas não sabe explicar. É o seu inconsciente batendo a porta, pedindo passagem. Talvez seja hora de ouvir, porque no fundo não há nada mais perigoso do que viver uma vida inteira sem nunca ter encontrado a si mesmo. Chega um momento na jornada em que tudo aquilo que parecia fragmentado começa a se alinhar. Os sonhos, as crises, os símbolos, os mitos, os arquétipos, a sombra, tudo se revela como peças de um mesmo quebra-cabeça. E, de repente, a pergunta que ecoava sem resposta, quem sou eu de verdade, começa a ganhar contornos mais nítidos.
Jung dizia que os símbolos não são metáforas decorativas, mas pontes vivas entre consciente e inconsciente. Eles são como rios subterrâneos que correm sob o chão da nossa vida e, quando finalmente brotam na superfície, irrigam aquilo que antes estava ressecado em nós. É nesse ponto que entendemos que a individuação não é um luxo espiritual, mas uma necessidade vital. Sem ela, permanecemos repetindo padrões que nos destroem, presos em círculos que se fecham sobre si mesmos. O impacto disso na vida concreta é profundo. Veja a arte, por exemplo. Desde as cavernas até os quadros de Kandinsky ou Dalí, a arte sempre foi mais do que estética. Foi um espelho da alma coletiva. Não é acaso que nos emocionamos diante de pinturas abstratas ou de mandalas. Esses símbolos circulares, que Jung identificava como representações do self, nos oferecem uma sensação de ordem em meio ao caos. Eles falam diretamente ao inconsciente sem pedir permissão à razão. Pense em Clara, que sem saber porquê, sempre se sentiu atraída por desenhar mandalas. Nos dias de maior estresse, esse simples gesto trazia a ela calma e sentido. O que parecia passatempo era, na verdade, um diálogo secreto com sua própria psique. Quantos de nós ignoramos esses pequenos impulsos criativos, quando, na verdade, eles poderiam ser chaves de equilíbrio interior? Outro exemplo revelador está na terapia. O consultório junguiano é um lugar onde as imagens ganham voz, onde o inconsciente deixa de ser visto como inimigo e passa a ser parceiro. Eduardo, em depressão severa, começou a sonhar repetidamente com um menino perdido numa floresta. Um terapeuta poderia ter interpretado isso como trauma de infância, mas ao ser convidado a dialogar com essa imagem em imaginação ativa, Eduardo descobriu não apenas uma criança ferida, mas também sua criatividade adormecida, sua espontaneidade esquecida. Esse encontro interior abriu caminhos que nenhum conselho racional havia conseguido abrir. É aqui que entendemos por que Jung via a terapia não como correção de sintomas, mas como alquimia, um processo de dissolução e recomposição psíquica, onde o sofrimento não é apagado, mas transformado. Mas não se engane, a transformação nunca é linear. Os períodos de maior crescimento geralmente vêm acompanhados de noites escuras da alma. Quem já atravessou sabe, são fases de confusão, perda de sentido, sensação de colapso. É quando velhas estruturas internas se dissolvem para que novas possam nascer. Às vezes é a perda de um emprego que nos definia. Outras vezes, o fim de uma relação, uma doença, uma crise existencial. À primeira vista, parece destruição. Mas no olhar mais profundo é iniciação. Como a fênix que arde em cinzas para renascer em fogo, precisamos aceitar a dissolução para que o novo seja possível. Camila, que perdeu o emprego que era a sua identidade, sonhou primeiro com inundações e depois com fontes límpidas. O inconsciente a guiava para entender que o colapso não era fim, mas começo. Você também já viveu algo assim? Já sentiu que só depois da queda conseguiu encontrar sua verdade mais sólida? É aqui que a reflexão de George Gurdjieff ilumina ainda mais o caminho. Ele dizia que o homem vive como uma máquina, adormecido, acreditando ser livre, quando na verdade é movido por forças inconscientes. O despertar começa com o choque consciente, aquele encontro brusco com a realidade que nos obriga a olhar para dentro. E não é isso que nossas crises fazem? Elas nos arrancam da ilusão confortável de que controlamos tudo e nos jogam diante de nós mesmos. Gurdjieff falava da necessidade de lembrar-se de si, de manter a presença interior em meio ao caos do mundo. Jung, em outro idioma, dizia o mesmo. Só integrando consciente e inconsciente podemos alcançar a totalidade. São vozes diferentes apontando para a mesma direção, a urgência de despertar. E, no entanto, quantos de nós ainda resistem?
Quantos preferem viver anestesiados, fugindo das mensagens do inconsciente, repetindo padrões destrutivos, culpando os outros por dores que nascem dentro? É mais fácil culpar o mundo do que enfrentar a sombra. É mais confortável distrair-se com ruídos do que silenciar para ouvir o símbolo que insiste em aparecer. Mas essa escolha tem um preço. O preço de viver sem nunca se encontrar. O preço de chegar ao fim da vida sem ter despertado para si mesmo. Chegamos assim a uma encruzilhada. Ou continuamos a ignorar os sinais, vivendo como Gurdjieff dizia, em sono desperto. Ou aceitamos o desafio da individuação, com todos os seus riscos e dores, mas também com a promessa de uma vida mais autêntica, mais inteira. O conhecimento não basta. Ele precisa se tornar prática. Os símbolos não servem apenas para serem admirados, eles são convites à ação. Não adianta apenas entender intelectualmente a sombra, é preciso olhá-la nos olhos. Não adianta apenas compreender a jornada do herói, é preciso atravessar o deserto pessoal. E agora eu pergunto, o que você fará com tudo isso? Vai apenas ouvir e esquecer? Ou vai aceitar o chamado para mergulhar em si mesmo? O próximo passo é inevitável. Transformar teoria em prática, símbolos em ação, conhecimento em vida. Porque sem prática, tudo permanece sonho. E se o inconsciente é o grande mensageiro, talvez essa seja a hora de finalmente responder. Está preparado para dar o primeiro passo? Toda reflexão profunda só ganha sentido quando se transforma em prática. O que adianta compreender os símbolos, reconhecer a sombra, se emocionar com a jornada do herói, se tudo isso permanecer apenas como teoria? Jung insistia que a verdadeira transformação não se dá apenas no plano das ideias, mas na experiência vivida. E é exatamente aqui que começa a parte mais exigente e também a mais libertadora desta caminhada. Trazer o inconsciente para o cotidiano, transformar símbolos em ações, traduzir sonhos em escolhas concretas. O primeiro passo é simples, mas revolucionário. Anote seus sonhos. Coloque ao lado da cama um caderno e uma caneta. Ao acordar, antes de pegar o celular ou de mergulhar nas demandas do dia, escreva o que lembrar. Não importa se são fragmentos desconexos, imagens rápidas, sentimentos vagos. Com o tempo, padrões começam a se revelar. Um símbolo pode se repetir, uma emoção pode voltar sempre. Esse é o seu inconsciente tentando dialogar. Não se apresse em interpretar. Apenas observe. Leia depois de alguns dias ou semanas e pergunte: se esse sonho quisesse me dizer algo importante, o que seria? Essa pergunta simples abre uma porta imensa. O segundo passo é cultivar momentos de silêncio. Vivemos em 2025, cercados por telas, notificações, sons e pressas. Mas o inconsciente só fala em vozes sutis. Ele exige espaço. Reserve, ainda que sejam 10 minutos por dia, para estar consigo mesmo em silêncio. Pode ser durante uma caminhada, em uma meditação breve, até no simples ato de observar sua respiração. Nesse espaço, permita que pensamentos e imagens surjam sem censura. Muitas vezes, uma intuição ou uma clareza que parecia impossível aparece nesses instantes de quietude. É como limpar o vidro de uma janela. De repente, você enxerga melhor o que estava sempre lá. Terceiro passo. Observe suas reações emocionais desproporcionais. Aquela irritação súbita, aquele desprezo imediato, aquela raiva sem motivo. Em vez de justificar ou culpar o outro, pergunte: o que isso revela sobre mim? Que parte da minha sombra está tentando se mostrar? Esse exercício é desconfortável, mas é libertador. Aos poucos, você percebe que a vida está constantemente lhe oferecendo espelhos. Pessoas, situações, conflitos não são apenas obstáculos, são convites para integrar partes esquecidas de si. Transforme cada incômodo em oportunidade de autoconhecimento. Quarto passo. Dê forma à sua intuição através da arte. Não precisa ser artista,
Desenhe, escreva, cante, pinte, dance. Escolha uma cor, um traço, uma palavra que represente o que você sente. Não faça para mostrar a ninguém, faça para você. O inconsciente adora falar em símbolos visuais e criativos. Experimente criar mandalas, como Clara fez. Permita que sua mão se mova livremente no papel. Depois, observe a obra como se fosse uma mensagem enviada do seu mundo interior. Pergunte: o que você quer me dizer? Muitas vezes, a resposta virá como um sussurro inesperado. Quinto passo: aceite suas crises como iniciações. A próxima vez que se encontrar em meio a uma perda, uma mudança dolorosa ou um período de escuridão, em vez de perguntar: por que comigo? Pergunte: o que em mim precisa morrer para que uma nova parte possa nascer? Essa mudança de perspectiva não elimina a dor, mas dá sentido a ela. É o olhar do herói que atravessa o deserto sabendo que do outro lado encontrará uma nova identidade. É o choque consciente de que falava George Gurdjieff, aquele instante em que a dor deixa de ser apenas sofrimento e se torna impulso para despertar. Sexto passo: pratique pequenos atos de autenticidade. Pergunte-se nas escolhas diárias: estou fazendo isso porque realmente quero ou porque acho que devo? Essa pergunta simples pode mudar o rumo de uma vida. Não se trata de abandonar responsabilidades, mas de alinhar suas ações à sua verdade. Se gosta de música, crie espaço para tocar. Se sente falta da natureza, permita-se estar nela. Se deseja dizer não, ouse dizer. Cada gesto de autenticidade fortalece o processo de individuação. Você não precisa mudar tudo de uma vez, basta começar com atos pequenos, mas consistentes. Sétimo passo: desenvolva uma prática de registro de símbolos. Anote frases, coincidências, imagens que chamaram sua atenção ao longo do dia. Sabe aquela música que surgiu inesperadamente e falou direto ao seu coração? Ou aquele encontro improvável que pareceu carregado de sentido? Essas são sincronicidades. Aquilo que Jung chamava de coincidências significativas. Registre. Olhe para elas com reverência. A vida está constantemente enviando mensagens, mas só quem presta atenção as decifra. O oitavo passo é buscar apoio quando necessário. A individuação não precisa ser um caminho solitário. Às vezes, conversar com um terapeuta, participar de um grupo de estudos, trocar experiências com pessoas que também estão despertando pode ampliar sua compreensão. O inconsciente coletivo nos lembra de que não estamos isolados. Cada um de nós carrega pedaços da mesma história humana. Compartilhar é também integrar. E por fim, o nono passo: lembre-se de si. Essa é a essência que une Jung e Gurdjieff. Viver sem presença é viver em sonho. Mantenha-se atento a si mesmo em meio às atividades mais comuns. Lave a louça, lembrando-se de estar presente. Caminhe sentindo o peso dos pés no chão. Respire consciente de que respira. Esse exercício simples é o que transforma conhecimento em vida. É o despertar no aqui e agora. Esses passos não são fórmulas prontas, são convites. Você não precisa praticar todos de uma vez, nem seguir uma ordem rígida. Escolha um, comece pequeno, dê o primeiro passo. A transformação não está em um grande salto, mas na constância de quem, dia após dia, decide ouvir o inconsciente e se reconciliar consigo mesmo. O caminho é exigente, mas também é belo. Porque cada vez que você dá um passo nesse processo, algo em você se integra, algo em você desperta. E agora eu lhe convido, se essas palavras tocaram algo em você, se ressoaram com sua experiência, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe suas vivências nos comentários. Sua história pode iluminar o caminho de alguém que, neste exato momento, também busca sentido. Afinal, essa jornada não é apenas minha ou sua, é nossa.